Bom dia, e nossa leitura hoje é São Mateus, do capítulo 8 ao 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nos conduzir nessa leitura, nessa escuta da Tua Palavra, para que sejamos pessoas completamente transformadas e possamos irradiar o amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Jesus na Galileia, diversas curas, capítulo 8. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Então, entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso, eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois disso, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Discipulado. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tempestade acalmada. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então levantou-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Expulsão dos demônios. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade
o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Capítulo 9. Cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuravam entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vocação de Mateus, esperança para os pecadores. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa da casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jejum. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes quando o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste, e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Ao contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. A cura de duas mulheres. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: Se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: Tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Cegos vêm, mudos falam. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhe Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba, mas apenas haviam saído, espalharam-se a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo possuído de demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou, e a multidão exclamava com admiração: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Compaixão pelo povo que sofre.
Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Capítulo 10. Escolha dos 12 apóstolos. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos: o primeiro Simão, chamado Pedro, depois André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Envio dos 12. Então, estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a: paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Anúncio de perseguição. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudente como as serpentes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis, servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não serei vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vende 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Radicalidade do seguimento. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada.
Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa irá reencontrá-la. Receber Jesus. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der ainda que seja somente um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Capítulo 11. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Mensagem de João Batista. Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. A quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: Tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: Ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Censura as cidades impenitentes. Depois Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem se recusado a arrepender-se. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas teriam arrependido sobre o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos seus muros, subsistiria até esse dia. Por isso eu te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. O Evangelho revelado aos humildes. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas.
porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Capítulo 12. O ser humano é mais que o sábado. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que Davi, num dia em que teve fome, ele e seus companheiros fez? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que, nos dias de sábado, os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesses os sentidos dessas palavras, que era a misericórdia e não o sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se ali um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus: É permitido curar no dia de sábado? Isso para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: Há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se esta cair num poço no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então aquele homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberavam sobre os meios de o matar. Jesus, servo de Deus. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado em quem ponho minha alma, pois toda a minha sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz, ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Discussão a propósito de um milagre. Apresentaram-lhe, pois, um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que esse falava e via. A multidão admirada dizia: Não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: É por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás espelha Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Tudo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mal, porém, tira as coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quisermos ver-te fazer um milagre.
Respondeu-lhe Jesus: essa geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia de juízo, os ninivitas se levantarão contra esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com essa raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele o errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa desse de onde saí, e voltando, encontrando-a vazia, limpa e enfeitada, vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entra nessa casa e se estabelecem aí, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parábolas do Reino. O semeador, capítulo 13. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não o vereis, porque o coração desse povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, ditosos os vossos ouvidos porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquela que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O joio. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu.
O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-os em feixe para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. O grão de mostarda. Em seguida propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. O fermento. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Explicação da parábola do joio. Então, despediu a multidão, em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. O tesouro, a pérola, a rede. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-no para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus dos meios dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus ensina em Nazaré. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: De onde lhe vem essa sabedoria e essa força miraculosa? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: É só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. E agora o último capítulo de hoje, o capítulo 14, morte de João Batista. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: É João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha a meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito: Não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar, temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas, na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou Herodes. Por isso ele prometeu um juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu:
Dá-me aqui, nesse prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas, como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe dessem e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João trasladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Primeira multiplicação dos pães. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário. Dá-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo e seguindo os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convívas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Curas em Genezaré. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhes que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.